Graças e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos. Abençoando seu dia, declarando a vitória do Cordeiro, poder da ressurreição sobre a sua vida. Eu declaro que esse dia é um dia mais que abençoado na sua história e você vai colher o favor do Pai. Que o Senhor prepara um caminho amplo, espaçoso para você, regado, um caminho preparado pelo Espírito Santo para você desfrutar do melhor de Deus. Assim eu abençoo tua vida, abençoo tua casa, em nome de Jesus. Amém? Bem-vindos, amados irmãos, bem-vindo, Fábio, bem-vindo, Tainara, Max, bom dia, tudo bem? Quinha, Maria, Pastor Samuel, Guilherme, bom dia para vocês. Amém, louvado seja Deus, Senhor é bom. Olá, Fran. Amém, como está Rio Verde? Aleluia. Amém, Edson, tudo bem contigo? Carla, amém, Maria, Sueli, Sérgio, bendito seja o Senhor por vocês, Diego, Paulo, aleluia, amém, bom dia a todos, amém, hoje, nosso devocional, Salmo 32, amém, estamos caminhando, aleluia, são 150 salmos, então nós temos muita coisa para compartilhar, louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus é rica. Imagina se a Bíblia fosse uma única página. Amém. Teríamos pouco conhecimento. Amém. Mas o Senhor deixou uma palavra regada, cheia de graça. Porque Deus não pode ser descrito. Deus não pode ser definido. Deus não pode ser mensurado. Amém. Aleluia. Deus, tudo que Ele faz é com abundância. Abundância da graça. Abundância do perdão. Aleluia. O amor que excede o entendimento. A paz que não pode ser compreendida, a alegria que não pode ser descrita, diz a Bíblia. Se você quer mais dias, Deus te dá longevidade de dias. Deus é um Deus mais que suficiente para todas as nossas necessidades. Amém? Isso é poderoso. Amém? Por isso a palavra de Deus é rica. Olá, Maurício. Amém, Michele, Máximo, Jairo, Rael. Parabéns aos irmãos que completaram mais um período do curso pastoral. Que bênção, hein? Já estamos aí, aleluia, há um ano da formatura de vocês. Isso é muito bom. Olá, Simone Monteiro, tudo bem? Felipe, amém. Louvado seja Deus, Emanuel, amém. Danielson Matos, aleluia. Louvado seja Deus ter os irmãos comigo nesta manhã. Aleluia. Vamos ao Salmo, então. Um salmo fascinante, lindo também, de Davi. Davi começa descrevendo o salmo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, pelo pecado, cujo pecado é coberto. Vou repetir: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Verso 2: bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, engano. Oh, que coisa poderosa. Você sabe que lá em Romanos capítulo 4, Paulo faz a citação desse texto. Paulo toma as palavras proféticas de Davi. Davi escreveu este salmo. Davi provavelmente escreveu partes desse salmo, ou o salmo todo, depois dele ser repreendido pelo profeta Natã. Natã veio e disse que ele havia cometido pecado. E Davi diz: pequei contra o Senhor. Prontamente o profeta diz: e o Senhor perdoou o teu pecado. Olha, se existe algo poderoso para nós desfrutarmos com uma consciência livre, de liberdade, para você viver o melhor da vida, é você saber que os seus pecados foram perdoados. Não alguns, não os que você cometerá, não os que você cometeu, mas todos os pecados. Porque há 2000 anos atrás, o sangue do Cordeiro de Deus, perfeito, puro, como uma única oferta definitiva para todo sempre, perdoou todos os nossos pecados. Deus não precisa sacrificar de novo o seu Filho como Cordeiro para perdoar os nossos pecados. O sangue não precisa ser derramado mais uma vez, porque o sangue já foi derramado. Hoje você não confessa para obter perdão. Não é foi completamente, definitivamente perdoado, já foi.
Amém? Jesus não tem que descer do trono, não tem que voltar à terra, o sacrifício não tem que ser renovado, porque é uma oferta perfeita para todos sempre. Aleluia. E você precisa viver nessa consciência, na consciência que você é perdoado de todos os seus pecados. Davi diz: feliz é esse homem. Esse é um salmo de bem-aventurança, de felicidade. Como alguém pode ser infeliz, condenado? Como alguém pode viver em paz, cheio de culpa pelos seus erros, pelas suas transgressões? Como alguém pode dizer que está feliz quando está inserido no pecado? Sendo filho de Deus, às vezes muitas pessoas escolhem coisas erradas. Como alguém pode ter verdadeira paz se não compreender a justiça? A Bíblia diz: justificados, pois, temos paz com Deus, paz interior, paz com você, paz com os outros. Você é um semeador da paz, porque tem paz com Deus. Quem tem paz com Deus tem paz consigo, tem paz com o próximo. Então, toda sorte de brigas, de confusões, de discórdias, é porque as pessoas têm problemas na sua própria alma, no seu próprio coração. Quando temos paz, nós transferimos paz, porque ninguém dá o que não tem. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Então, os Salmos exalta aqui nessa bem-aventurança. E Paulo, em Romanos 4, ele faz algo interessante, uma comparação, analogia brilhante, né? Como o apóstolo Paulo faz em muitas das suas passagens. Ele diz que há dois trabalhadores. Um trabalhador trabalhou e o salário foi dado por mérito. Afinal, ele trabalhou. Não precisamos explicar muito sobre isso. Quem trabalha, digno de receber. O salário, então, é mérito. Mas existe um outro trabalhador que não trabalhou. Em lugar da sua obra, do seu trabalho, ele creu naquele que justifica o ímpio. E esse, então, recebe o salário como favor e não como dívida. Aleluia. Qual trabalhador você é? Você é aquele trabalhador que julga merecer os benefícios da graça, porque você tem um bom desempenho diante de Deus, você busca a Deus, você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa que não falta nos cultos, você é uma pessoa fiel, você não é uma pessoa ruim, você ajuda os outros, você é generoso. Ou seja, você se relaciona com Deus esperando favor na base do que você fez. Ou você é aquele que sabe que por mais que tenha feito, faça tudo o que é bom, seja fiel, tenha compromisso, seja generoso, aplique as disciplinas espirituais, busque a palavra, seja um dizimista, tudo o que é necessário para o nosso crescimento, para que possamos de fato exercer a vida que há em nós pelo Espírito, faça tudo isso, mas você não se apoia nisso. Você se apoia naquele que trabalhou, naquele que tem o mérito, Jesus. Amém? Só Jesus tem o mérito. Aleluia. Deixa eu só ajustar esse som aqui com você. Amém. Deixa eu pôr um som, amém, som orquestrado para que, amém, as palavras não chamem também muito a sua atenção. Amém. Amém. Você fique concentrado no que eu estou te dizendo. Porque isso é poderoso, é refrigério para a nossa alma, aleluia, a alma, aleluia. Eu declaro esse shalom de Deus, esse shalom que não pode ser compreendido, excede o entendimento. Você não pode saber pela mente como a paz opera, mas só pelo desfrute da fé, aleluia. Eu estou em paz com Deus. Oh, como o diabo golpeia a nossa consciência, como o diabo golpeia, né, o nosso coração, tentando nos atribular, nos sobrecarregar com os problemas da vida, né, com as coisas, com as pressões, com a falta de crescimento, com a insuficiência financeira. Tantas são as preocupações. Essa é a arma, são as garras de Mamon. Mamon, ele quer dominar os corações através das preocupações, ansiedades, sobrecargas do mundo. É assim que ele faz, pelo fascínio também das riquezas dessa terra. Mas você pode ter paz, paz com Deus, amém? Descanso na sua alma, em nome de Jesus. Esse é o domínio do Espírito Santo, o domínio do reino do Espírito Santo. Paz,
bem-aventurado, aleluia, oh, em cujo espírito não há dolo. Você sabe, você precisa ter um coração puro diante de Deus. O coração é purificado pela fé. Mas quando a Bíblia fala de um coração puro, ela diz de um coração sem mistura. Coração sem mistura é um coração honesto, sincero. Davi encerra esse salmo falando sobre o reto de coração. O reto de coração é esse, cujo espírito não há dolo, que envolve o coração, a parte interior. Olha, Deus sabe e conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece todos os nossos problemas, todos os nossos fracassos, todas as nossas debilidades. Mas Ele quer que você vá a Ele com um coração honesto e concorde e veja pela graça, pela luz do Espírito Santo, pela palavra de Deus, que você possa enxergar o seu coração. Nós possamos ter os olhos do coração iluminados, que o Senhor nos tire a venda. Tem pessoas que, em nome, né, do Senhor, são religiosos, são cheios de práticas humanas, confiam na sua própria inteireza. Não, nós não somos nada, o nosso melhor não é nada, não há um justo sequer. Só Cristo Jesus, só Ele é o perfeito e justo que nos deu a sua justiça. Nós recebemos a justiça. A justiça é um dom, é uma dádiva, é um presente. Eu não trabalho para ter, eu recebo pela fé. Quem é que desfruta de favor? Aquele que crê. Aquele que crê. A obra é crer. Eu tenho que crer que os meus pecados foram todos perdoados e dormir em paz. E quando surgiu o problema, quando surgiu um ataque, quando surgiu uma oposição, quando eu tiver uma perda, quando um sofrimento bate no meu lar, eu não vou ficar dizendo onde errei. Eu não aceito a condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Há uma lei superior, uma lei de vida. Oh, a vida de Cristo foi enxertada em nós pelo Espírito Santo e nós fomos enxertados nele. Ele diz, aquele que permanecer em mim e eu permaneço nele, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Esse vai dar muitos frutos. Se a minha palavra permanecer em você, você vai dar muitos frutos. Se o meu amor permanecer em você, você vai dar muitos frutos. Permanecer, né, no texto de João 15, é fantástico, porque Jesus fala mais de 10 vezes a palavra permanecer, menu. Mais de 10 vezes ele está dizendo permaneça, 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 permaneça. Ó Jesus, numa mesma palavra, no mesmo discurso, o Senhor enfatiza demais permanecer. Por quê? Porque essa é a sua posição da vitória. Apenas não abra mão da sua confissão, permaneça confessando o que a Bíblia diz, permaneça declarando o que está escrito, não se mova pelos sentimentos, pelos aborrecimentos, pelas injustiças, não se mova, perceba na luz do Espírito Santo, quando o seu coração é contaminado por coisas carnais, quando você às vezes não se alegra com o favor sobre a vida do irmão, quando alguém que faz o que você faz é mais bem-sucedido que você, e você às vezes fica questionando, e fica amargurado e aborrecido. Isso é uma mistura no coração. Seja livre disso. Louvado seja Deus. Amém? Eu gosto daquela passagem, quando Paulo, preso, que experiência, ele diz que alguns pregam a Cristo para aumentar os problemas dele, para que as cadeias aumentassem, e outros de boa mente. E ele diz, que me importa? Me importa que Cristo esteja sendo pregado. Nós precisamos enxergar a vida com a ótica do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Amém? Bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Quero dizer que você é um feliz. Quero dizer que a tua casa é abençoada. Quero dizer que você foi chamado para os rios de graça, de paz, de alegria, na justiça de Cristo Jesus. Que você é livre para desfrutar o melhor desta vida e entrar na eternidade com alegria plena no coração, porque os seus pecados foram todos perdoados. Não deixe que nada contamine o seu coração, a não ser a verdade absoluta da palavra de Deus. Tiago diz, toda boa dádiva. Ele começa dizendo assim, não vos enganeis. Não vos enganeis. Por quê? Porque muitos são enganados.
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ele não muda jamais. Amém, aleluia. Em Deuteronômio 28, nós encontramos as bênçãos da lei, decorridas da obediência desse trabalhador que tem mérito, e nós encontramos as maldições. Deus reservou 14 versículos para falar sobre as bênçãos. E reservou 54 versículos para falar sobre a maldição. Por quê? Porque muitas pessoas são enganadas. Eles aceitam a enfermidade como normal. Eles aceitam um casamento infeliz como normal. Eles aceitam uma condição financeira escassa como normal. Todos que temos que sofrer neste mundo. Esse não é o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo envolve perseguições, envolve sim traições. Né? Você investe em alguém depois sai falando mal de você. Isso dói, isso fere o coração, a alma. É o sofrimento de Cristo. O que ele sofreu, nós sofreremos. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre, diz a Bíblia. Se chamaram o Senhor de Beelzebu, quanto mais aos domésticos, que somos nós, seus filhos. Então, certamente você vai ser mal compreendido, mesmo fazendo bem, vão criticar você, isso você pode esperar, e isso é um sofrimento, certamente é. Bem, vamos seguir o Salmo. Davi, ele, no verso 3 até o 6, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? Davi está falando de viver com uma consciência livre diante de Deus. Hoje, você não está na mesma situação de Davi. Davi, sim, sofria juízo, mas quando ele reconheceu o pecado diante do profeta Natã, prontamente o profeta, como eu disse, disse-lhe, perdoado o seu pecado. Deus perdoou o seu pecado. Deus não deixou ele cozinhando na dor, na tristeza, para que ele encontrasse uma posição de remorso. Nada disso. Houve consequência, sim. O filho morreu, e Davi havia gerado com Batseba. Mas Deus prontamente perdoou o pecado. E Davi encontra, então, esse lugar de sossego. Porque dizem os estudiosos que Davi cometeu aquele pecado, né, com Batseba e um assassinato, e ele ocultou por 6 meses. Ele não falou nada com Deus, não falou com ninguém, estava quietinho. Quando Deus, então, manda o profeta, conta uma parábola, e Davi se indigna, o profeta diz, esse homem é você. E ele, na hora, podia ter mandado prender o profeta, podia ter mandado decapitar o profeta, mas ele se humilhou e disse, pequei. Ele escreveu o Salmo 51, nós vamos chegar lá, mas esse salmo também aponta para esse momento de Davi, quando ele diz, enquanto eu me calei, eu gemia, eu gemia, eu gemia. Olha, vou te dar um conselho, talvez você se desviou dos caminhos do Senhor, você que me ouve nessa live, você se desviou, a melhor coisa que você pode fazer é dobre o seu joelho, fale com Deus, seja sincero, exponha o seu coração, descarregue a sua alma em gritos, em raiva, em lágrimas, seja como for, mas seja sincero, um coração puro, coração honesto diante de Deus, porque isso atrai o favor de Deus, atrai a presença de Deus. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós somos pó, e ele vem ao nosso socorro quando nós o invocamos, quando nós somos necessitados. Ele ama suprir toda a necessidade. Amém? Só os orgulhosos não reconhecem que necessitam. Bem, Davi diz, olha, com efeito, quando... Isso é um estado de alma, né? Quando você confessa, quando você fala com Deus, quando transbordarem as muitas águas, você não será atingido, você não submergirá, você será guardado. O Senhor é a tua salvação. Amém? Então seja uma pessoa livre,
com consciência e o coração livres diante de Deus. Você não consegue receber do trono da graça se a sua consciência não estiver purificada pela palavra. Hebreus 10 diz isso claramente, que você tem que se aproximar do trono da graça com uma consciência purificada de má obra, um coração, a consciência purificados. Como? Pelo sangue, não pelo que você fez. Então, a sua consciência tem que ser lavada pelo sangue. Por isso que você tem que falar com Deus. Amém? Não deixe a voz da sua consciência sem uma resposta, sem você responder diante de Deus, sem você dar atenção aos impulsos do Espírito Santo. Não fuja, amém, da presença de Deus. Lembre-se, se você faz algo e esse algo incomoda você, algo está errado. Mas se você faz algo e a paz, você sente a paz, a força que a paz te dá no seu interior, é o sim do Espírito Santo. Continue então. Verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É lindo saber que Deus nos cerca. A Bíblia diz que Deus nos cerca de bondade, de graça, Deus nos cerca de favor e Deus nos cerca de alegres cantos de livramento. Amém. Bem, você sabe que o louvor é uma proteção para a sua vida. Quando você louva a Deus, você atrai o trono de Deus. Você atrai presença de Deus. O nosso normal é reclamar, é exaltar os problemas, é criticar os defeitos, é desprezar, às vezes, né, as pessoas. Isso é terrível. Nós precisamos nos cercar de alegres cantos. Amém? Aleluia. E quando há cântico diante de Deus, os anjos acampam ao seu redor. Diz o Salmo 91. Verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Se você precisa de conselho, de instrução, corra para o esconderijo do Altíssimo. Amém? O melhor lugar para você ter direção é na presença de Deus. Amém? Se você não consegue fazer isso sozinho, procure um companheiro de jugo, procure alguém que conhece a presença de Deus, ore com ele, sinta a presença de Deus. Na presença de Deus, os inimigos são destruídos. Na presença de Deus, ele nos ensina. É o ambiente onde o Espírito fala. Quando você estiver num ambiente onde a presença se manifesta, reconheça as instruções de Deus. Às vezes é só um flash, às vezes é só uma imagem, às vezes é só uma impressão, às vezes é só um querer que surge em você. Uma imagem surge. É assim que o Espírito muitas vezes fala. Mas na presença de Deus é o campo mais fértil para que as sementes das direções, da instrução do Espírito Santo ocorra na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Bem, Davi está falando disso, e aí ele diz algo também interessante. No verso 9 ele fala, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Amém? Aqui, novamente, a bondade, os cânticos do Senhor nos cercam. Amém? É uma cerca de proteção que nós temos. E eu declaro sobre a sua vida, nesse dia, sobre a sua casa, essa cerca de proteção que não pode ser abalada, porque você é aquele que é bem-aventurado, porque sabe que os teus pecados foram perdoados. No nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Mas não seja como o cavalo ou a mula. Lembra do profeta Balaão? O profeta Balaão, ele se tornou tão insensível porque estava obcecado por um pensamento. Quando você tem muito foco, você perde a visão lateral. Sabia disso? Foco é bom. Foco tem poder. Um laser é a luz focada. Sabemos do poder que há nisso. Eu sou muito determinado. Mas, por outro lado, tudo que é extremo pode ser um prejuízo em algum momento. Quando você foca em alguma coisa e não percebe a visão lateral, não ouve as vozes que Deus coloca na sua vida para te proteger, não ouve a voz da tua aliança, da sua esposa, do seu esposo, não ouve a voz dos seus pais, você pode estar indo por um caminho como o de Balaão.
Balaão não percebeu o perigo à frente, iminente. Não percebeu. Então Deus, por misericórdia, abriu a boca da mula. Ele batia na mula e a mula parou e falou com ele: por que você faz isso comigo? Imagina você, né? Você tem um animal, vamos pôr, né? Talvez um cachorro, um gato de estimação, talvez um passarinho, um peixinho. De repente ele começa a falar com você. Ei, você não percebe? Você não percebe que os seus pecados foram perdoados? Por que você vive nessa tristeza imensa? Por que você vive em depressão? Por que você vive tão aborrecido? Cerque-se de cânticos de alegria ao Senhor. Já pensou um animal falar com você? Uau, que susto! Deus fez isso, fez a mula falar com o profeta, porque o profeta se tornou insensível. Não sejamos assim, jamais Davi diz. Não seja assim, não seja insensível. Não permita que coisas dessa vida tornem o seu coração insensíveis, amém? Por isso a necessidade de purificar o coração pela palavra, amém? Purificar o coração, ser sincero diante de Deus. Verso 11, também terminando o Salmo, Davi diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração. Isso na versão revista atualizada que eu li para você. Esse reto de coração é o sincero, é o honesto de coração. Não significa um coração que não comete erros, porque todos nós falhamos. Não há, de fato, alguém que não cometa erros diante de Deus. Não há nenhum de nós. Mas o sangue de Cristo constantemente está nos purificando de todo pecado. Aleluia. Por isso que você tem que andar na luz. João diz: ora, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos está purificando de todo pecado. O presente no grego significa uma ação contínua, ou seja, o sangue está purificando de todo pecado. Mas você precisa andar na luz, ou seja, não guarde nada no seu coração. Não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, para com essas críticas, para de querer dizer que os outros estão errados, todo mundo está errado e você está certo. Para com isso, seja livre disso, esteja em paz com Deus. Ofereça-se ao Espírito Santo como um sacrifício de louvor. Amém? Tenha o coração livre diante do Senhor e você vai encontrar certamente o melhor dessa vida. Amém? A bem-aventurança destinada a você, a sua casa, aos seus relacionamentos. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro que essa terça-feira é uma terça-feira preparada pelo Espírito Santo para que a abundância do favor de Deus que te cerca, que abre caminhos, que abre as portas, que te conecta às situações certas, que Deus, ele destinou para você abundância em tudo. A palavra de Deus sempre é muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E mais uma vez estamos pedindo e estamos pensando. Amém? Que eu preguei domingo para vocês aqui em Porto Alegre e Gramado. Que você possa desfrutar, que Deus possa te dar em abundância aquilo que os seus pensamentos constantemente estão pensando. E o seu coração está pedindo diante dele. Eu declaro esta bênção, este favor sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho neste dia. Que você é livre do mal, você é livre de toda enfermidade, você é livre de toda a cilada do diabo. E se houver alguma arma forjada contra você, em nome de Jesus, que ela seja cancelada agora. Amém? Você crê nisso comigo? Agora nós desfazemos todo e qualquer argumento, toda palavra e cilada contra a sua vida. Que você seja cercado dos cânticos ao Senhor e do favor. Amém? Em Cristo Jesus. Abraço carinhoso. Amém? Não deixe de compartilhar essa live. Alguém certamente precisa ouvir a palavra do Senhor como nós precisamos. Amém? Amém, Carla. Amém, amém. Glórias a Deus. Michele Borges. Amém. Aleluia. Janete Maisson, isso? Amém. Michele Máximo, Sérgio. Amém, amém. Abraço carinhoso. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.